noite, meus queridos e queridas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no Encontro Espírita. Hoje com uma convidada muito especial para a gente refletir aí sobre mais uma mensagem da obra Respostas da Vida, do nosso querido irmão Chico Xavier. Vou colocar aqui já o título da nossa mensagem. Um instantinho. Olá, Monique, seja muito bem-vinda. Gente, vocês não vão acreditar a gafe que eu cometi. Deixa eu botar aqui a mensagem. André Luiz. Pronto. Vou fazer o convite aqui para nossa irmã. Boa noite, Vitor, seja muito bem-vindo. Aê! Olá, tudo bem? Deixa eu afastar um pouquinho que tá muito perto. Tudo ótimo, e contigo? Tudo bem. Prometo que hoje eu não faço você cantar. Tá bom, tá bom. Quanto tempo, né? Pois é. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Eu tava lembrando, essa semana eu fiz live com o Vitor, porque eu lembro que eu fiz live com você na terça, se eu não me engano. Na quarta eu fiz com o Vitor, e aí essa semana deu a coincidência de eu fazer uma live Fazer da contigo e sequência. com ele. Olha E aí. foi bem legal fazer uma reflexão do tempo de lá pra cá, né? Como nós mudamos muito. Muito. Eu tô um pouco triste, sabe por quê? Por quê? Porque hoje de tarde eu fiz a leitura da nossa mensagem. Pra chegar aqui na hora e tudo mais, e a gente já mais ou menos entendeu o que a gente vai falar. Só que eu li a mensagem errada, Ah, acontece. porque elas são muito parecidas. Na mesma obra, a gente tem o item 15, que é o capítulo que a gente vai ler hoje, que é viver, e tem o capítulo 10, que é vivência. E eu sublinhei, fiz de tudo, coloquei um monte de comentário. Só que aí agora eu olhei assim, capítulo 10, mas na sexta-feira, agora que passou, eu fiz live e foi eu quem veio aqui pelo encontro. E eu lembro que eu fiz o capítulo 13. Aí eu olhei, que estranho, né? A mensagem não pode ser. Parecida. A... Não, é porque se na semana passada eu fiz a 13, hoje deveria ser, por lógica, a 14. E eu tava no capítulo 10. Aí que eu fui perceber que tinha algo errado. E aí eu fui olhar e realmente, de fato. Oh, meu Mas Deus. não tem problema. Não tem problema. É assim, é nessas horas, Anderson, que a gente tem que trabalhar o improviso. Exatamente. Vamos no improviso. Vamos no improviso. Paciência. Deixa eu só dar uma boa noite aqui pra galera que tá entrando. A Carol, seja muito bem-vinda. O Vitor, já conversamos. Seja muito bem-vindo. Dauli, Reiner. Acho que é isso, né? Seja muito Daule bem-vinda. Renier. Reinier. Isso. Eu tenho uma dificuldade de ler o nome das pessoas no Instagram. Tem uns nomes muito esquisitos. O Vitor, inclusive, esse nosso amigo que nos acompanha, eu chamei ele de Paula na primeira live que ele teve, porque é Vitor, né? Lá no finalzinho, De Vicky, de Paula, né? Paula. É. Gente, e não dá pra ver se é uma pessoa masculina ou feminina na foto. Pela E aí a fotinha, gente fica fica muito meio pequeno, perdido. né? Mas agora eu aprendi. Eu falo o nome ali e digo boa noite. Eu não digo assim, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda, se eu não tenho certeza. Eu Bom, tenho certeza que eu já cometi alguma dessas gafes já. pois é, né? Coisas de live, né? Infelizmente. Mas a gente, que nem diz, a gente fala lá no Gurizada Espírita, continua a nadar. Às vezes, se a gente não fala, as pessoas nem percebem. Exato. Vamos fazer a leitura da nossa mensagem, então? Bora. Vamos. A gente tem o costume de perguntar como a pessoa gosta, se ela quer compartilhar a leitura, porque assim, eu e a Babi, por exemplo, a gente gosta de cada um ler um pouco. Não sei se você quer que eu leia toda a mensagem, ou a gente vai lendo aos poucos. Pode ir lendo aos poucos, mas se você puder ler a mensagem, porque eu tô sem ela aqui, porque tá no meu celular. Tá bom.
Com certeza, eu vou A lendo. gente, você vai lendo e a gente vai comentando. Tá bom. Bom, vai ser uma coisa muito improvisada, que nem você falou, porque eu vou ler a Bora. mensagem pela primeira vez. Bora lá. Mensagem, então, Viver, de André Luiz, que nos diz mais ou menos assim: cada qual de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja. Existência é a soma de tudo o que fizemos de nós até hoje. Toda a melhoria que realizamos em nós é melhoria na estrada que somos chamados a percorrer. Toda a ideia que você venha a aceitar influenciará seu espírito. Escolha os pensamentos do bem para orientar-lhe o caminho, e o bem transformará sua vida numa cachoeira de bênçãos. Que legal, né? A gente tava, essa semana, perdão, na sexta-feira passada, retrasada, eu e a Babi, a gente fez uma, uma live, né, sobre o título Dívidas, onde o André Luiz nos diz que nós somos reflexo de todas as nossas dívidas, porque foi cada dificuldade que a gente passou, que a gente, né, enfim, teve que lidar com essas dificuldades, e essas dificuldades nos transformaram. Isso acontece todo dia, muitas vezes, várias vezes no dia. Tanto que se a gente fizer uma análise, muitas vezes o Anderson de manhã é diferente do Anderson do fim do dia, porque a gente passa por muitas coisas durante o nosso dia. E aqui ele fala uma coisa muito parecida. A existência é a soma de tudo o que nós fizemos até hoje, não só nessa vida, né, mas de todas as outras. Tanto as conquistas, né, as coisas boas que nós fizemos, quanto as nossas faltas, né? Não sei o que você acha. Eu acho que é isso mesmo. E eu tinha, na primeira frase, repete, por favor, só a primeira frase que ele traz, que eu fui muito. Quando eu comecei a ler parágrafo por parágrafo dessa passagem, e eu achei muito profundo, principalmente essa primeira frase, se você puder ler só para eu pegar aqui o contexto do que eu pensei. Claro. Cada qual de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja. E aí, quando ele fala disso, né, da vida que deseja, eu fiquei muito pensando no nosso ponto de vista, né, daquilo que a gente imagina que seja o nosso ponto de vista que a gente entende que é o correto. Né? Muitas vezes a gente pensa que o meu ponto de vista é o certo, e se eu seguir para esse caminho, estou seguindo o caminho correto. E muitas vezes a gente acaba errando, né, nessas nossas escolhas. Eu achei muito interessante quando ele trouxe isso. E aí eu fiquei avaliando essa questão de, será que durante essa nossa vivência a gente tem dimensão de que essas nossas escolhas durante toda essa existência de várias encarnações, nós tínhamos ciência de que nós estávamos muitas vezes escolhendo o caminho errado? Hoje, muitas vezes, olhando para trás, eu olho minha vivência, minha experiência, e eu consigo de alguma forma enxergar que eu fiz uma escolha errada. Então, muitas vezes, naquele momento, eu estou indo para um caminho, fazendo uma escolha, pensando que eu estou fazendo um caminho, a melhor escolha. E aí eu só consigo realmente ter essa visibilidade mais para frente. Eu achei tão profundo quando ele fala a respeito disso. E um outro ponto que eu achei interessante também nessa passagem, além dessa questão da existência que você comentou, né? Que muitas vezes a gente está colhendo o que nós plantamos, né? É como a gente pensa ali no momento que a gente vai plantar essa semente, qual é o fruto que vai sair depois disso que eu plantei? Será que o fruto é um fruto bom? Ou será que essa semente que eu plantei vai gerar um fruto bom? Ou será que vai gerar um fruto ruim? E muitas vezes no momento que eu estou plantando, eu não tenho muitas vezes essa dimensão, né? De eu estou plantando essa sementinha, será que vai dar um fruto, né, bonito, viçoso, né? Será que lá na frente eu vou colher um bom fruto? Muitas vezes a gente não tem essa dimensão e ao longo da nossa jornada, da nossa vivência, que a gente começa a ter essa consciência. E achei interessante também quando ele fala a respeito de muitas vezes uma pessoa planta uma ideia, será que a gente colhe essa ideia ou não? Né? Quando ele traz essa questão do colher e plantar uma ideia. Será que eu estou caindo nas ideias que estão me lançando? Então, até para a gente contextualizar a ideia que muitas vezes as pessoas estão lançando para mim, eu estou colocando isso na minha rede, eu estou pescando esse peixinho, será que é isso que eu quero? Porque muitas vezes as pessoas lançam informações ao vento
e a gente colhe se a gente quer. Porque muitas vezes as pessoas plantam, né, jogam essa ideia como crítica, como julgamento, e cabe a mim entender ou interpretar esse posicionamento, esse ponto de vista de alguém, e será que realmente eu vou trazer isso como uma realidade minha? Será que faz sentido? Porque muitas vezes a gente pesca demais essa crítica, esse julgamento, e a gente começa a se culpar, a se autoflagelar. Então, muitas vezes a gente precisa também ouvir determinadas pessoas, ouvir essas críticas, ouvir o julgamento e filtrar. Falar assim, ó, isso aqui foi bom, né, do que a pessoa me trouxe, isso aqui não foi tão legal, então deixa isso aqui por enquanto. E a gente não ficar se culpando, né, se autoflagelando tanto, porque muitas vezes a gente fica essa automutilação, né, de, essa pessoa trouxe esse ponto, eu não gostei, eu fico remoendo aquilo, né, fico de alguma forma sem conseguir trabalhar aquela questão, que talvez não seja o momento. Eu tenho que trabalhar esse ponto que ele me trouxe só lá na frente. Então, essa questão do jogar as ideias também, a gente pode olhar desse ponto negativo, né, de muitas vezes a crítica, o julgamento, mas também o colher as ideias de coisas positivas. Alguém trouxe uma coisa que eu poderia fazer diferente, que eu poderia modificar, e muitas vezes eu deixo de lado, e era uma coisa boa. E eu poderia, de alguma forma, ter absorvido, falado, opa, isso aqui eu preciso mudar, vamos fazer, vamos transformar, vamos fazer diferente. Eu achei bem interessante essa... Em três frases aí, né, trouxe muita Muitas reflexão. reflexões. E sabe o que é interessante? A gente sabe que nada é por acaso, né? E dá para extrair muitos trechos ali daquele item 10 que eu, sem querer, li, com isso que você acabou de falar. O André Luiz diz que habitualmente nós perdemos muito tempo em desgosto inútil quando nos achamos em antagonismos com outras pessoas. E a gente sabe que o tempo aqui, ele é precioso. A cada instante, a gente recebe uma oportunidade de ter um aprendizado diferente, de enxergar uma forma diferente da mesma coisa, ou seja, aquilo que você falou, nós somos em torno de, ou mais, 8 bilhões de seres humanos na Terra, todos imperfeitos, todos originados ali espíritos originados da mesma forma, simples e ignorantes. E independente de sermos espíritos criados da mesma forma, cada um de nós viveu vidas e teve aprendizados diferentes, possui bagagens diferentes, ou seja, tudo isso a gente pode compartilhar. A Monique com o Anderson, a Monique com todo mundo que assiste as lives do canal lá, Luz da Alma, né? Luz da alma. Então, o que eu queria dizer com relação a isso, eu acabei esquecendo, mas deixa eu ver se eu lembro. Da diversidade das pessoas, de pontos de vista diferentes. Isso, lembrei. Eu assisti um vídeo hoje muito interessante de um professor de literatura. Ele é drag, né? E ele falou que em determinada aula ele fez uma encenação onde ele fez com que os alunos trouxessem suas individuais reflexões. Ele ia na biblioteca, trazia vários livros e atirava sobre a mesa. Olhava para os alunos, saía, ia para a biblioteca, pegava mais livros, chegava na sala, atirava sobre a mesa. Ele fez isso umas 3 vezes. E depois, na última, ele chegou e disse para ele: pega um papel, uma caneta e dissertem sobre isso que vocês acabaram de ver. Em poucas frases, um parágrafo. E depois ele recolheu e todos os alunos visualizaram a mesma cena, com os mesmos recursos. E não teve um que escreveu algo igual ou parecido com o outro. Então, essa questão de que a gente estava falando, independente de a gente habitar planetas muito parecidos e ter o mesmo destino, que é o progresso, cada um vai lidar nas suas existências de forma diferente. E eu acho interessante que a gente consiga absorver isso das pessoas. Porque tudo é aprendizado. A gente estava falando, não sei se... foi na segunda-feira com a Babi. Existem várias formas da gente aprender. Igual um professor quando ensina um aluno. Existem os alunos que aprendem só escutando. Existem os alunos que aprendem escutando e praticando. Existem alunos que aprendem lendo bastante. E
se eles não aprendem, eles têm que receber uma pressãozinha. Ou seja, é mais ou menos assim aqui na Terra. Se a gente não aprender das formas fáceis no amor, infelizmente a gente vai ter que recorrer à dor e ao sofrimento. Que, embora, né, não seja algo tão legal, é algo que nos proporciona geralmente os maiores dos conhecimentos. Você vê como nada é por acaso, né? De você ter lido a mensagem 10, porque tem tudo a ver com esse texto. Então, acho que a espiritualidade vai guiando a gente de alguma forma para complementar, né? Eu achei muito interessante quando você trouxe essa questão da diferenciação entre as pessoas, a personalidade de pessoas diferentes, as vivências de forma diferentes. Então, todo mundo nasceu simples e ignorante, sim, como espírito, mas cada um passou por uma determinada experiência, uma determinada vivência. E, de alguma forma, cada um vai enxergar essa mesma vivência que muitas vezes o Anderson chegou em uma determinada encarnação, né, no sexo masculino, uma determinada região, determinado país, em determinada condição financeira, e a Monique tendo a mesma condição, muitas vezes vindo também no sexo masculino, na mesma condição financeira, numa mesma região, vai ter experiências e vai ter vivências diferentes. E quando você trouxe essa questão do olhar, do ouvir, né, de alguma forma visualizar, eu sou uma pessoa extremamente visual, né? Eu tenho mais facilidade em gravar as coisas quando eu vejo, né? Não quando eu ouço. Então, normalmente quando eu estou ouvindo alguma coisa, eu estou anotando, estou escrevendo, estou desenhando, né? Então, isso para mim facilita muito. E que interessante que é você ter dentro do seu ambiente familiar pessoas com personalidades diferentes ou pessoas no seu ambiente de trabalho com características completamente diferentes, o quanto isso enriquece. E daí a importância da gente viver em sociedade, da gente de alguma forma socializar, e a lei de sociedade fala muito a respeito disso, né? Como é que a nossa humanidade se desenvolve se nós não temos muitas vezes essa interação. Ou no momento, quando eu comentei aqui a respeito do criticar, do julgar, a gente muitas vezes olha para uma determinada pessoa, julga determinado tipo de ação, mas da mesma forma que ela está tendo dificuldade muitas vezes de agir em determinada situação, eu vou ter dificuldade de agir em outras situações. Então, para mim, olhando aquilo, eu falaria, isso daqui eu faria diferente, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, eu faria diferente. Mas quantas vezes ela também faria diferente algo que eu não faço da forma que seria o mais correto, que ela entende que seria o correto? A gente precisa realmente ter muito cuidado quando a gente julga, quando a gente critica o outro, porque muitas vezes a facilidade que você teria nessa situação é a dificuldade que ela teria numa outra situação, né? Ou vice-versa. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do julgamento. Exatamente. Eu tava tentando abrir aqui um outro PDF para não ter que estar indo lá na 14, na 10, perdão, e voltando na 14. Porque não é à toa, né, que eu li aquela mensagem. Então eu vou tentar, ao mesmo tempo que a gente vai refletindo, tentar linkar as duas. Maravilha. Bom, vou dar seguimento aqui. Toda a ideia que você venha aceitar influenciará o seu espírito. Escolha os pensamentos do bem para orientar-lhe o caminho e o bem transformará sua vida numa cachoeira de bênçãos. Parei aqui. Se você cometeu algum erro, não se detenha para lamentar-se. E aqui eu abro um parênteses de uma mensagem também do André Luiz que ele diz: não chores pelos teus erros, assuma-os e trabalhe na correção deles, porque não foi o primeiro e nem vai ser o último, né? O André Luiz é muito objetivo, eu acho isso muito legal nele. Voltando. Lamentar-se. Raciocine sobre o assunto e retifique a falha, a vida, porque somente assim a existência lhe converterá o erro em lição. E aí Muito eu achei difícil. interessante quando, só rapidinho, nessa parte que você parou aí dessa questão do erro, né, e da culpa, porque muitas vezes a gente fica alimentando essa questão da culpa, né? Errei, agora eu fico aqui me culpando, me flagelando. Interessante, hoje de manhã eu estava fazendo a reflexão com a Evelyn Freire, e a gente falou disso também, olha a sintonia, né, Anderson? E ela falou o seguinte, né? E quando eu li a mensagem aqui hoje de novo, porque eu li ontem e li hoje, né? Falei, olha só, a gente sintonizada aqui no tema. Quando ela falou dessa questão do erro, muitas pessoas, conhecendo o espiritismo, começam a falar, poxa vida, agora que eu entendo da doutrina espírita, que eu me lembro que eu fiz lá atrás, que muitas vezes eu errei, no momento que eu fiz eu não percebi que era um erro,
né? Mas agora eu tenho conhecimento da doutrina, eu sei que eu errei, eu fico me culpando por conta disso. E, na verdade, o trabalho que nós temos que fazer aí, né, quando a gente começa a adquirir esse conhecimento, começa a entender que nós podíamos ter feito diferentes, é daqui para frente fazer diferente, né? Daqui para frente, se eu errei com alguém, daqui para frente eu não vou mais falhar dessa forma, né? Porque eu sei que estava errado, o que eu fiz foi errado. Então, ao invés de eu ficar aqui tentando recuperar aquela pessoa que muitas vezes eu falei, vamos olhar para frente, as pessoas que vão passar a cruzar agora no meu caminho. Será que eu posso fazer diferente? Né? Será que eu posso modificar a vida dessas pessoas, que muitas vezes aquela pessoa do passado eu não consegui modificar? E aí vem uma frase que eu gosto muito, se for para falar aqui, acho que é uma das minhas frases preferidas aqui da doutrina espírita, que é uma frase que diz o seguinte: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É uma frase que as pessoas muito atribuem a Chico Xavier, mas na verdade não é de Chico Xavier, né? É do espírito do Francisco, do Espírito do Santo Neto, né? E que é uma frase que eu gosto muito. Então é exatamente isso. Não adianta a gente ficar remoendo o passado, se culpando, né? Se autoflagelando. Na verdade, o que a gente tem que fazer é errei. Então, o que eu posso fazer daqui para frente de forma diferente? Porque as pessoas ficam assim, ah, mas eu errei com essa pessoa, ela não quer me perdoar. E agora, né? E fica tentando. Gente, errou, né? Você assumiu o erro e entendeu que errou. Essa pessoa não quer te perdoar, então não faça isso novamente com uma outra pessoa que vai cruzar o seu caminho. Acho que é um pouco disso para a gente também não ficar se culpando e não se perdoando, porque acho que o pior dos problemas mais difícil do que perdoar alguém é não se perdoar e a gente ficar aqui alimentando essa culpa, né? Exatamente. E como diz o ditado popular, é errando que a gente aprende, né? Muitas vezes é uma forma da gente, de um simples tropeço, em que a gente se dá conta, né, de uma outra forma de enxergar as coisas. Enfim. Deixa eu voltar aqui para a mensagem. É aquela questão da ressignificação, né? Tem, por exemplo, todo mundo erra. Daí eu vou lá e critico a pessoa que errou. Só que quando eu erro, eu não quero que as pessoas me critiquem. Eu quero que as pessoas entendam que se eu errei, foi um erro sem querer, né? E aí é que tá, tem duas formas. O André Luiz, nessa mensagem que eu trabalhei com o Vitor, existem dois tipos de erro. Aquele erro que você erra sem querer errar, e aquele erro que você já sabia das grandes possibilidades de falhar e mesmo assim insiste. E é esse o erro que o André Luiz trouxe na mensagem, dizendo que muitas vezes o erro ele pode ser sim uma armadilha do mal para testar a tua fé, para te testar, para ver qual vai ser a tua atitude no final das contas. Mas também tem aquela armadilha interna nossa, que muitas vezes a gente pensa assim, não, ninguém tá vendo, ninguém tá escutando. Mas a gente sabe que a providência divina sempre sabe, né? Exatamente. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Show de bênção. Aqui. Muito difícil viver bem se não aprendemos a conviver. A viga por fora de nós é a imagem daquilo que somos por dentro, olha só. Viver é a lei da natureza, mas a vida pessoal é obra de cada um. E você quer falar alguma coisa sobre esse trechinho? Quero. Para cada frase de André Luiz, eu tô querendo fazer um comentário. Achei muito interessante quando ele fala do reflexo de nós, né? O que a gente vê por fora é reflexo de nós. E aí eu fiquei pensando muito nessa questão da nossa trajetória, né? Como espíritos. Então, muitas vezes a gente olha todo esse reflexo do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo nessa minha vivência e a gente não consegue compreender. Mas quando a gente olha, né, numa visão vivência espiritual, né, independente só dessa encarnação, mas de todas as outras que eu tenho, né, como espíritos, tudo que eu estou passando agora, todo esse reflexo da minha situação atual é reflexo disso que eu construí no passado, né? Então, muitas vezes a gente precisa passar por determinadas vivências agora, que muitas vezes eu não consigo compreender o porquê que eu estou passando, mas que são consequências das minhas ações anteriores, ou exatamente aquela vivência que para mim
pode parecer que não era necessária, né? E a gente fica falando, mas meu Deus, por que que eu tô passando por isso? Né? Por que que eu tô passando por determinada situação? Por que que a gente tá no meio de um isolamento, Covid, né? Quarentena, essa loucura toda. Mas a gente não entende o que está por trás de tudo isso. E é exatamente essa vivência, essa experiência, isso que eu estou passando agora que eu preciso realmente passar. Então, o reflexo, quando ele fala aqui do reflexo de nós mesmos, é exatamente isso, né? O reflexo das nossas ações. Então, para que a gente consiga construir uma humanidade diferente, construir espíritos que querem chegar no mundo de regeneração, eu preciso passar por isso que eu estou passando agora. E muitas vezes a gente não tem essa consciência, mas quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente começa a avaliar, mas espera aí, por que que eu estou passando por isso? Né? O que que eu tenho de aprendizado para tirar de todo esse momento que eu estou passando? E a gente começa a ter mais tranquilidade, mais paciência, mais humildade para passar por determinadas situações. Exatamente. Concordo com tudo que tu disseste. E a gente também entende que a gente tem inúmeras vidas, né? A gente fala muito da questão da ferramenta que a gente tem para esta vida e, por exemplo, o nosso corpo físico, né? A gente muitas vezes foca muito no o que que eu preciso aprender e aonde eu quero chegar, como, né, pensando lá na frente, e a gente acaba esquecendo de que é importantíssimo que a gente também cuide do instrumento que a gente ganhou de presente para realizar todo esse processo na Terra. Então a pessoa ali está bem focada na doutrina espírita, estudando, mas, por exemplo, peca nessa questão talvez dos vícios, né? Enfim, da má alimentação. Eu fugi um pouco do assunto, mas eu queria falar das experiências das outras encarnações, que linka um pouco com a mensagem do capítulo 10, que André Luiz diz assim: alcançando a certeza disso, né, que a gente tem, que a gente precisa, ó, a novidade é reconhecer que os outros e nós teremos inevitavelmente aquilo que fizemos, aquilo que a gente falou no início da nossa mensagem, que tudo que a gente plantar, em algum momento das nossas existências a gente vai colher. E aí André Luiz fala que alcançando a certeza disso, vale acima de tudo auxiliando-nos reciprocamente, sem queixas uns dos outros, de vez que nenhum de nós consegue o aperfeiçoamento próprio senão à custa de numerosas experiências. Então, se a gente entender que o Anderson de hoje é uma consequência de tudo que eu já fiz nas outras vidas e do que eu estou sendo nessa, já dá para ter uma noção de se a gente qual está sendo o resultado dessas coisas que a gente está fazendo. Não sei se você consegue ver isso também. Sim, e aí eu costumo fazer um exercício, né, quando a gente está falando a respeito dessas nossas aflições. Eu gosto muito, e o André Luiz, ele deu uma plagiada também naquele capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, o Bem-aventurados aflitos, que ele Aham. fala exatamente sobre isso, né, que ele fala tudo que nós vivenciamos hoje, ele tem dois motivadores, são vivências anteriores, né, encarnações anteriores, eu fiz alguma coisa, eu estou resgatando nessa encarnação, ou de vivências atuais, porque muitas vezes a gente não sabe, né, o que exatamente eu estou fazendo de errado agora, e que de alguma forma eu tô passando por essa aflição para eu dar uma acordada, do tipo, Monique, acorda, né? O que você tá errando, o que você tem que mudar? E muitas vezes a gente é colocado em determinada situação justamente pra gente se provar, pra gente se modificar, porque eu tô errando agora. Então eu costumo fazer muito esse exercício. Quando eu tô passando por algum momento de dificuldade, eu fico pensando, será que isso é porque eu tô agora fazendo algo errado e eu preciso mudar a minha forma de agir? Ou será que isso é uma coisa que eu estou resgatando de coisas anteriores que eu posso ter feito? Se eu não conseguir justificar alguma ação que eu estou fazendo no hoje, que eu tenha que me modificar, eu consigo aceitar que realmente são coisas de encarnações anteriores. Mas quando não, eu tento buscar o que eu estou fazendo de errado agora, o que eu preciso modificar agora que eu estou fazendo errado. Vou dar um exemplo. Fiquei doente, né? Por que será que eu fiquei doente agora dessa doença? Qual que é normalmente a origem dessa doença? Será que eu estou me alimentando de forma errada? Será que eu estou me excedendo muitas vezes no ambiente profissional? Não estou tendo uma pausa, um descanso, né? Estou virando workaholic. Então, assim, a gente precisa ter muitas vezes esse momento de pausa interior e de reflexão justamente para identificar. É um problema atual ou não? Olhei aqui, investiguei, realmente não estou fazendo nada de errado. Então, provavelmente alguma coisa que eu vou ter que passar mesmo, coisa de encarnações anteriores. Então, porque se a gente fizesse esse exercício
para toda aflição, toda dificuldade que surgisse, a gente ia conseguir com certeza ir se modificando aos pouquinhos e entendendo que tem coisas que eu preciso resolver é nessa encarnação, né? É agora, é alguma coisa que eu estou errando hoje, né? Exatamente. Ai, ai. Bom, e o nosso último parágrafo, André Luiz nos diz: toda vez que criticamos a experiência dos outros, estamos apontando em nós mesmos os pontos fracos que precisamos emendar em nossas próprias experiências. Isso é muito interessante. Seu ideal é o seu caminho, tanto quanto seu trabalho é você. Eu gostei muito quando ele fala assim, o seu ideal, né? O que que é o meu ideal? E aí, quando a gente vai olhar o significado da palavra ideal, é muito o que eu idealizo, né? Qual que é a minha expectativa? Quais são os meus sonhos? Mas será que o que eu estou idealizando é o que realmente eu preciso? Né? Porque normalmente, quando a gente começa a idealizar, a gente idealiza sempre o mundo perfeito, né? O fantástico mundo de Bob, né? Então, tudo na perfeição, tudo lindo, maravilhoso. Mas será que o que eu idealizo é o que eu preciso passar? Na maioria das vezes, não. Né? O que eu preciso passar é o que eu estou vivenciando agora. Então, a gente, de vez em quando, precisa realmente botar esse pé no chão, né? E entender que é ok a gente idealizar, a gente ter objetivos, a gente ter metas, né? Muitas vezes a gente precisa ter metas justamente para a gente conseguir se modificar, mas às vezes a gente idealiza coisas que não são reais, né? Que a gente tem que botar o pé no chão aqui e falar, opa, isso aqui eu preciso passar, vamos lá? Então, já que eu tenho que passar, vamos, né, colocar aqui, carregar a nossa cruz, pegar a nossa cruz, colocar ela embaixo do braço, vamos embora. Partiu? É isso. E acho interessante que a gente tem uma tendência de buscar que as coisas sejam mais fáceis possíveis, que não seja que esse processo de aprendizado não seja tão doloroso. E na verdade a gente sabe que o caminho muitas vezes não é como a gente espera que ele seja. Por exemplo, a gente sabe que para a gente evoluir a gente tem que sair lá do ponto A e ir para o ponto B. Só que muitas vezes não é como a gente quer, mas como a gente precisa. Então, sim, vai chegar um momento em que eu vou conseguir compreender mais as pessoas, ouvir mais as pessoas, mas isso não vai acontecer da noite para o dia. Não vai ser só lendo as obras básicas, é tentando trazer todos esses ensinamentos, esses conhecimentos que, de certa forma, chegam até mim e trazendo eles para a prática. Né? Porque não adianta nada, não vai mudar nada na minha vida se eu somente estudar e deixar as coisas aqui na minha mente, paradinhas. Eu tenho que trazer elas para o meu dia a dia, usar elas como uma ferramenta de consulta para os momentos que eu tiver dificuldade, usar elas como um apoio e um incentivo para a caridade com o outro, quando o outro estiver passando dificuldade e eu tiver uma palavra de conforto para compartilhar para ele. Ele fala que cada qual de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja. Claro que muitas vezes as coisas não vão ser como a gente quer, mas a gente tem que ter um propósito. Eu digo para algumas pessoas assim: ah, eu quero mudar minha alimentação, ah, eu quero parar de comer carne, eu quero comprar o meu carro. Gente, vocês precisam ter um propósito e esse propósito ele precisa ser mais forte do que tudo. Esse sonho ele tem que ser mais forte do que a vontade que vocês vão ter no meio do caminho de desistir, por exemplo. Eu tentei, por exemplo, parar de comer carne 3 vezes. A primeira tentativa foi bem difícil, porque na semana que eu parei eu decidi, vou parar de comer carne. O grupo do coral em que eu participo foi fazer uma confraternização na minha casa, e como eu moro sozinho com a minha irmã, eles deixaram boa parte de todos os salgados, e tinha muito salgado de carne que eu amava. Naquele dia foi o primeiro teste em que eu falei. E quando o tempo passou em que eu decidi de fato parar de comer carne, eu coloquei na minha tela mental um propósito verdadeiro, consolidado. E é esse propósito que, independente do que aconteça, eu posso estar com fome, e o meu pai está fazendo churrasco ali de aniversário,
eu consigo lembrar de qual é o meu propósito e me fortalecer nele. Então, na vida a gente vai encontrar vários obstáculos que vão fazer com que a gente reflita. Será que eu estou no caminho certo? E se eu desistir agora? Mas eu já cheguei até aqui. E aí vai aparecer uma ferramenta para a gente usar e a gente precisa ter os olhos de ver para poder enxergar essa ferramenta. Essa ferramenta vai vir ou através de uma pessoa, ou através de um livro, ou através de uma live qualquer que a gente abre. Quantas vezes a gente está precisando ouvir uma mensagem, a gente abre o Instagram e cai direto numa live em que a gente precisava ouvir, que a gente, enfim, estava ali aflito e a gente pensa, meu Deus, isso aconteceu do nada. Igual hoje, eu li uma mensagem que me fez refletir, quando na verdade a mensagem da live era outra. Talvez eu nem ia usar tanto ela hoje aqui contigo, mas era interessante que eu lesse ela, por algum motivo. Relesse, né? É, Relesse. Eu achei interessante quando você falou essa questão do de nós precisamos de alguma forma passar por determinadas situações e tem tudo a ver com o que a gente estava tendo de reflexão hoje de manhã também. Porque a gente foi ler exatamente o livro, lá no Livro dos Espíritos, a questão que fala a respeito do porquê que nós precisamos muitas vezes escolher determinada prova que vai me gerar determinada dificuldade. Porque se eu pudesse, né, se eu posso realmente escolher uma prova antes de encarnar, né, de fazer essa programação reencarnatória, por que eu não peço uma prova mais fácil? Por que eu faço a prova, escolho, né, a prova mais difícil? E era exatamente essa a mensagem. E aí quando você falou de, eu quero emagrecer, eu quero mudar minha alimentação, eu quero fazer chegar em determinado objetivo, determinado propósito, eu passo por determinadas situações de desconforto, por determinadas situações de aflição. E por que a prova seria diferente? Então, quando a gente tem um objetivo maior, que a gente enxerga lá no futuro uma recompensa, um objetivo, uma meta, por que a gente não escolheria essa prova mais difícil agora? Porque eu sei que lá na frente eu vou receber esse mérito, esse objetivo, esse propósito final. Então a gente precisa ter propósito. E eu gosto muito de falar também a respeito de legado. Qual que é o legado que eu estou deixando? Né? Então, enquanto eu estou nessa jornada como espírito, tentando me desenvolver, tentando me melhorar, né? A gente pensa muito do eu melhorar, né? Eu me autoconhecer, eu fazer a minha reforma íntima. Mas o que eu estou deixando de legado para os outros? O que eu estou deixando de legado para a humanidade? Amanhã, se eu não estiver aqui, o que as pessoas vão falar da Monique, né? O que as pessoas vão falar do Anderson? O que a Monique deixou de legado? O que vão lembrar da Monique quando ela não estiver aqui? Acho que é um pouquinho disso que a gente precisa também trabalhar, não só olhar o individual, né? Eu como espírito, mas o que eu estou fazendo para as pessoas à minha volta. E quando a gente fala dessa questão do perdão, da indulgência, da benevolência, não é só para mim. Né? E quando a gente pensa aqui na teoria do espiritismo, a gente estuda muito, a gente sabe que tem que praticar a caridade, nós precisamos ter o amor ao próximo, mas se a gente não tiver isso nas nossas atitudes no dia a dia, né, com aquela pessoa que está ali muitas vezes no meu ambiente profissional ou na minha família, o que eu estou fazendo de diferente para essa pessoa que ela vai lembrar quando eu não estiver mais aqui? Acho que é um pouco disso. exatamente. Aqui ele fala, não é porque André Luiz diz que o trabalho somos nós e que o nosso ideal é o nosso caminho, que a gente não tem que pensar no próximo. Muito pelo contrário. Ele quer dizer que melhorando a tua versão, a tua melhor versão, se a Monique é a melhor versão dela, ela vai estar, de certa forma, contribuindo com a evolução das outras pessoas. Porque a partir do momento em que a gente começa a se encher de coisas boas, como por exemplo, de amor, de luz, de paz, enquanto a gente tiver a oportunidade de ter o contato com as pessoas, a gente vai doar aquilo que a gente tem. E são inúmeras as oportunidades que a gente tem de compartilhar essas questões, né? E eu acho que não teria graça a existência se nós tivéssemos que passar por todas as coisas boas sozinhos. E claro que a gente já sabe que não é assim. Não sei se o que acontece aqui na Terra, falando um pouco da questão humana. Quando a gente passa na faculdade, a primeira coisa que a gente quer não é compartilhar com a nossa família, com quem nós amamos. Quando a gente descobre uma coisa interessante, a gente vai lá e manda para os nossos amigos. Quando
a gente está trabalhando, sabe que tem amigos nossos precisando de emprego, a gente vê uma vaga de emprego, a gente vai lá e menciona os nossos amigos, ou manda, compartilha com eles. A gente tem, por natureza, essa tendência de compartilhar coisas boas com as pessoas. E a gente tem que também tentar trazer isso para a questão de quando as pessoas não estão tão bem. Não sei se você entende, mas, Sim. por exemplo, nem sempre quando eu estiver quieto, calado, é um sinal, ou sorrindo, é sinal de que eu estou bem. Então, é mais ou menos. Eu meio que me perdi na linha do raciocínio, mas, enfim, Mas eu deixa consigo pra lá. compreender. E aí, você falando a respeito disso, né? E principalmente quando a gente está bem, essa questão de irradiar, me lembrou muito um livro do André Moreira, que chama Cura e Autocura, e ele fala sobre o alto amor. E quando ele fala a respeito do alto amor, que é diferente de ser vaidoso, né? Que justamente o alto amor é quando você consegue se valorizar, né? E de alguma forma cuidar de você mesmo, ter um tempo para você, de alguma forma você realmente dedicar um tempo para si mesmo. Quando você pratica o alto amor, isso irradia, né? Isso transmite essa mesma energia, essa alegria de viver para quem está à sua volta. E tem tudo a ver com isso que você comentou. E é o contrário também é verdadeiro. Quando a gente não se ama, quando a gente começa a se culpar, se colocar para baixo, a gente também reflete isso para o ambiente que a gente está, para as pessoas que estão à nossa volta. É bem isso. Muitas vezes a gente chega em determinado lugar, uma pessoa que não está bem, a gente sente através da energia que aquele ambiente está de alguma forma triste, né? Está frio. E quando a gente chega num ambiente que a pessoa é alegre, que a pessoa está para cima, a gente também percebe isso, é energia, né? Os nossos pensamentos também refletem, como diz Emmanuel, que tem o livro Pensamentos por Martins Peralva, e ele faz uma reflexão a respeito disso, quando o Emmanuel fala a respeito do pensamento. Quando a gente pensa coisas positivas, a gente reflete para a humanidade, para todo mundo que está à nossa volta. A mesma coisa quando a gente pensa negativo. E aí não tem jeito de não contaminar o meio, né, o ambiente que você está e as pessoas que estão chegando nesse ambiente. Exatamente. Bom, vou dar um oizinho pro pessoal que tá aqui no comentário, rapidão, antes de a gente se dirigir pro finalzinho da nossa live. A mãe da Laura Lins dizendo: o Anderson amanhã vai estar na live do Mundo Jovem Espírita. É, gente, eu vou estar lá fazendo uma participação especial lá, falando um pouco sobre arte e espiritismo. Vai estar bem bacana. Que horas Tô isso? ansioso, inclusive. E amanhã também é a última live do desafio dos 21 dias aqui, lá no Oh, Gurizada Espírita, né? Então, vai ser um dia bem, bem interessante. Hoje a gente vai ter a presença da Carol. Só tô com um probleminha técnico. Eu não tô conseguindo fazer o convite para as pessoas participarem da live. Então, o que que eu fiz ontem, por exemplo? Eu usei o encontro, o perfil do Encontro Espírita, fiz a live por aqui, aí eu salvei no feed e depois eu baixei pro meu subiu. celular pra subir lá no Gurizada Espírita. Porque eu Isso não tô aconteceu conseguindo. comigo. Isso aconteceu comigo. Sabe o que eu vou te sugerir? Desinstala o aplicativo do Instagram e instala novamente. Pois eu fiz. Fez? E não resolveu? Fiz de tudo, menina. Eu saí de todas as contas, entrei em todas as contas. O que eu fiz hoje foi relatar o problema pro próprio Instagram, pra ver se eles me dão algum retorno, porque Eu tive uma época se- também que eu fiquei assim. Mas eu também abri chamado, fiz isso que eu falei, e quando eu desinstalei, instalei de novo, resolveu. Pode ser ter sido coincidência também. é, bom, vamos torcer que logo volte, né? Sim. O Jardel entrando aqui, boa noite, meu querido, seja muito bem-vindo. O time dos Roca Repórteres aí na live. Deixa eu mandar um beijo pro Uriel Santos, também do Espiritismo 24 Horas, que tá aí, Ed do Somos Espiritismo. Tá uma galera aí, pessoal do Consolador Prometido, Antônio, que tá sempre com a gente, Árida também. Aproveitar Trouxe para uma dar um oi galera pra com você, galera. Yasmin com também, que trabalha certeza. comigo. Tem uma galerinha nova aqui que... Renata, ó. Enfim, gostaria de desejar uma boa noite para todo mundo que está assistindo a gente aí. Se eu não conseguir ler o seu nomezinho, peço perdão, porque eu tenho certas dificuldades. Olha, eu acho que a gente leu toda a mensagem. Foi.
Foi toda a mensagem. Não foi tão ruim assim, vai. Para Não, quem pior leu que a não foi. mensagem errada, Pior que não foi foi. ótimo. Foi bem bacana até. Esse que é o legal de tu fazer uma live com outra pessoa, porque a pessoa vai te ajudando. Tem vezes, assim, sério, que eu fujo. Gente, não é à toa que as pessoas me chamam de Dory, porque, sério, eu esqueço, dá um branco, assim, eu fico nervoso. Aí dá um branco de tudo, assim, e aí eu tenho que reiniciar o sistema. Não adianta. Muito bom, mas foi ótimo, Anderson. Você quer fazer suas considerações finais, Monique? Eu queria agradecer a todos que estão aí assistindo a gente, convidar para quem não conhece aqui o Encontro Espírita, né? Esse grupo de jovens aqui que estão fazendo a divulgação, propagação da doutrina espírita, e convidar também aqueles que não seguem o meu canal também para entrar no Monique Papo Oficial e no Luz da Alma, que é do YouTube, que eu também faço a divulgação da doutrina espírita através de uns videozinhos mais curtos aí, né? E também estou fazendo reflexão às 8 horas da manhã no desafio dos 91 dias. Está chegando no final, mas ainda não terminou. Eu vou fazer uma pausa agora também, Anderson. Mais para perto do Natal, devo voltar depois, mas vai até janeiro. Então, gente, 8 horas da manhã de segunda a sexta aí, estamos aí fazendo a reflexão do livro Religião dos Espíritos, de Chico por Emmanuel. E conto com vocês. Beijo, Gabi. Gabi entrou aqui também. Camil Mulê. Sim, seja bem-vinda. Você já passou de 3 vezes os 21 dias. Não, mais, né? Eu não pede para fazer essas contas agora, assim, nesse Porque. mas já, já. São 76. Acho que 76 hoje. Uau, que bacana. Ah, comecei o livro, tem que terminar, né? Exatamente. Eu comecei nesse daqui. Vou terminar ele amanhã, na última mensagem. Mas ele tinha 21 certinho? Ou não? Você foi pegando Não, aleatório? É que eu na fui seguindo, verdade, né? no início, isso. No início eu fui seguindo todas as mensagens. Só que tinha umas que eu achava mais complicadinha. Daí as que eu achava mais complicadinha eu ia pulando. Eu lia, obviamente. E como eu acho que tá na hora de eu pular para uma outra obra, porque eu tenho vontade de estudar uma outra obra, né? E aí eu vou concluir esse aqui amanhã. E aí, em janeiro ou em fevereiro, eu não sei, eu quero tirar um tempinho para eu estudar também. E quando eu voltar, eu vou trazer uma outra obra. Já tem algumas em mente, mas eu vou voltar estudando uma outra obrinha aí. Você começa uma e vai até o final? Isso. Todas? Ah, é que eu vou lendo 3, 4 livros ao mesmo tempo e não termino nenhum. Eu sou dessa. Eu tô agora, acho que lendo 3 livros, cada um tá num pedaço. No ensaio, aí a hora que eu canso de um, eu vou para outro, depois eu volto para ele e eu termino. Eu vou Eu tava terminando assim comentando, aos poucos. eu sou isso, parecido. Olha, eu vou te mostrar os que eu tenho aqui que eu tava lendo. Tem um que não tá aqui, mas eu tava lendo o Livro dos Espíritos. Tem o Evangelho, que eu leio toda semana. Eu tava estudando a Bíblia também, que eu achei interessante. E tem um outro que eu tava lendo antes de fazer live com você, que é do Divaldo, Quando Voltar a Primavera, que eu tô achando bem interessante. Tá trazendo vários relatos lá da época de Jesus e tá me instigando bastante. E eu Depois me sou, passa isso aí. Manda eu sou que fotinho para nem, mim do livro, eu quero conhecer. Esse daí eu não conheço. mando sim. E eu sou que nem você, eu começo a pegar as obras e agora eu tô assistindo esse canal desse rapaz, professor de literatura, e ele traz em cada vídeo dele no YouTube 4 sugestões de obra, só 4. E umas bem grandonas. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou dar conta de tanto livro? Mas é aquilo, um passo de cada vez, não adianta. Não, e tem uma filinha de livros aí esperando também. Se a gente vai comprando, Eu, né? Se vai, alguém fala de um livro, ah, interessante, vou comprar esse. Aí tem uma filinha de livros aqui aguardando. Falei que eu não vou comprar mais livros enquanto eu não terminar todos esses, porque eu tô com uma fila. eu tenho um armário ali cheio também de obras que eu ganho, ou de sorteio, ou que as pessoas me presenteiam. Teve dinâmicas no Lar Espírita que a gente fez um amigo secreto de obras. Teve mais livro que eu ganhei. E esse tempo que eu quero meio que estudar é justamente para colocar essas leituras em dia
E eu acho que eu preciso estudar um pouquinho mais para estar aqui, por exemplo, nas lives com a Monique, com a Carol. Então, acho que vai ser necessário esse tempo para estudar um pouquinho. Eu vou te dizer uma coisa, você não fica esperando para fazer as lives achando que você tem que estar preparado. Você tem que já entrar no jogo, eu vou ter que fazer uma live, vamos preparar. E aí se prepara para isso. Então a gente não começa, Anderson, não tem jeito. Eu falo muito isso para minhas lamparinas de manhã, porque às vezes as pessoas, né, ficam naquela, eu preciso começar a fazer, pensei em fazer, mas aí eu não acho que não estou pronto ainda. Enquanto a gente não dá o pontapé inicial, a gente não começa, assim, não começa, não se dedica, né? A gente precisa realmente dar esse primeiro pontapé, e o primeiro pontapé você já deu, agora é partir para Só cima. vai. Eu Só vai. quero, eu quero ver se eu volto fazendo alguns vídeos assim que eu possa me preparar nos bastidores para montá-los, sabe? Porque o ao vivo ele conta muito do nosso conhecimento ali em tempo real. Já ali nos vídeos prontos, eu posso estudar, eu posso criar um roteiro, me preparar mais. E aí eu quero ver se eu consigo criar uma espécie de um estoquezinho de, sei lá, uns 7 vídeos, para daí começar a ir postando. E aí, sei lá, toda terça-feira, toda quinta-feira, ir lançando um, para não deixar o perfil ali parado, né? E nesse período, estudar bastante, assistir bastante palestra, Faça focar isso. bastante no estudo. É, Minha flor, aproveita agora o 2021, já faz um cronograma aí, já se organiza aí com a agenda, isso é super importante. Eu mesma estou refazendo aqui minha agenda de 2021. O pessoal tá me chamando para as lives, eu falei, essa é a última live que eu faço do ano, sim. porque eu falei, eu preciso me organizar para 2021 para a gente fazer algum tipo de estudo mais estruturado e teremos novidades aí, não posso contar ainda. Mas em Oba, 2021 teremos um estudo diferenciado, não só Religião dos Espíritos, que já está terminando. Eu tinha até pedido para o pessoal do meu Instagram que me acompanha para fazer indicações de livros que gostariam de estudar. A gente escolhi já uma obra e a gente deve fazer um estudo aí em 2021. Então fiquem atentos, acompanhem aí que vai ter novidades. que legal. Tô ansioso para saber qual que é. Bom, eu vou me despedindo então, que daqui a pouquinho já tem outra live com a Lenda Gurizada Espírita, que talvez eu tenha que fazer aqui pelo encontro, e mais paciência. Muito obrigado, em nome Eu do que encontro, agradeço. Flavinha, Babi, Camila Tosini, Aloysio, provavelmente vão assistir a live depois e já estão te mandando um abraço. E te agradecendo pela participação, foi muito especial. Eu Eu estava que ansioso já agradeço. porque eu sabia da sua participação já faz um tempo, né? Que você confirmou a presença lá com a Flávia. E disse, eita, vai cair bem no dia que eu vou vir. E aí, para ter aquela lembrança da primeira live que a gente fez lá no seu perfil, foi bem interessante. Obrigada, Então viu, tá, minha Anderson? flor. Adorei o convite. Até a próxima. Faremos mais lives aí. Já vai se preparando para novos estudos, hein? Se Deus quiser. Tchau, Tchau, tchau. tchau, minha flor. Tchau, tchau, todo mundo. Boa noite e até o próximo encontro.